Sejam muito bem-vindos, meus amores, ao nosso segundo encontro do nosso grupo de estudos do Livro de Ouro de Saint-Germain. E hoje, como eu falei, a gente vai fazer o segundo discurso. Então, se você por um acaso perdeu o primeiro, eu vou deixar o link para você aqui na descrição para você poder ir lá e assistir, caso você tenha interesse. E inclusive falando da nossa primeiro dia de estudos, né? A gente deixou lá 3 itens, né? 3 movimentos para a gente entrar em coerência com os ensinamentos que nos foram passados, né? Que quando a gente aplica aqueles ensinamentos é que realmente a gente começa a ver alguma movimentação, alguma mudança na nossa vida. Então não adianta só a gente estudar o livro, ler aqui, se a gente não aplicar na nossa vida. Então eu queria recapitular quais foram as 3 lições deixadas lá na nossa primeira aula, para que se você, né, por um acaso deixou alguma passar, você possa recapitular e colocar isso em prática agora nessa segunda semana do nosso estudo. Então, a primeira lição que ficou lá era falando que se em algum momento do nosso dia ou, né, dessa semana que passou, a gente passasse pela nossa cabeça algum pensamento imperfeito, vamos dizer assim, ou seja, que nos conduzia a uma realidade indesejada ou, enfim, sei lá, trazia uma condição de doença, por exemplo, ele nos ensinou como a usar frases do eu sou, né, para equilibrar essa questão. Então, por exemplo, eu tô querendo ficar doente, eu falo, nossa, eu estou com dor de garganta, né? E isso seria um padrão de pensamento que ele traz como imperfeito, né? Que carrega uma imperfeição, já que todos nós temos o eu sou dentro de nós e o eu sou é a plena perfeição de Deus. Então ele falava para você substituir esse pensamento de que você estava querendo ficar doente ou que você estava doente por exemplo, eu sou a poderosa presença expressando equilíbrio e saúde em todas as células do meu corpo. E trazendo essa afirmação até de fato a gente sentir isso. No começo é normal a gente falar e tipo, nossa, será que eu tô fazendo certo? Né? Mas com o tempo, com a prática, vocês vão vendo que isso realmente atinge um potencial dentro de nós de mudar essa frequência, né, de realidade que a gente está acessando. A outra lição de casa era a gente buscar, né, um momento pelo menos, né, ele coloca ali de 1 a 4 momentos no nosso dia para a gente silenciar e ouvir quais são as necessidades do nosso corpo e trazer isso para ele. Então, por exemplo, se eu tô num dia muito agitada, eu vou silenciar por alguns minutos trazendo uma calmaria, né, e aí eu também posso usar frases de ativação se eu quiser. E por último, ele falou, né, na verdade ele deixou uma pergunta, né, como a gente poderia usar todas essas inspirações, né, que a gente teve ali no primeiro capítulo, para intensificar toda essa atividade do eu sou na nossa vida. Então foi mais ou menos isso que ficou de lição de casa. Antes da gente começar de fato agora o segundo discurso, eu vou colocar aqui a música para a gente fazer de novo o ancoramento, tá? Então, peraí, que o meu celular tá carregando. Então, encontre uma posição confortável. Os olhos fechados. Inspira profundamente. Solta. Mais uma vez. Solta. A última vez. Solta. Vai trazendo atenção para as batidas do seu coração, vai sentindo a energia pulsar no centro do peito.
Vai recebendo esse momento como um presente que você se deu para compreender o que precisa ser entendido. E a gente vai visualizar nos 4 cantos do ambiente que a gente se encontra, 4 pilares de luz azul na frequência de Arcanjo Miguel, que ligam o céu com o centro da Terra. Em 3, 2, 1. E a gente vai visualizar, a gente vai co-criar aqui uma pirâmide de 4 lados, que se conecta a esses 4 pilares, envolvendo todo o ambiente que a gente se encontra, transformando esse ambiente em um local sagrado, em um local seguro. Essa pirâmide também transcende todas as dimensões de tempo e espaço. A gente honra os 4 processos de tempo, que são expressar, experienciar, integrar e transcender. A gente honra também os 4 cantos da Terra, as 4 direções do universo. E ao mesmo tempo que a gente cocria essa pirâmide, a gente visualiza uma outra pirâmide se formando, partindo da mesma base, só que agora com a ponta virada para baixo. Como uma forma de honrar as 2 polaridades, de reconhecer essas forças a partir de hoje como forças complementares, que nos conduzem à unidade. E como símbolo dessa união, a gente vai inspirar e ao expirar, a gente visualiza uma bola de luz envolvendo essas 2 pirâmides em 3, 2, 1. E a gente vai pedir silenciosamente: poderosa presença eu sou, luz divina, cheia de amor e sabedoria, guia meus passos, num caminho de luz, eleva meus pensamentos e meus sentimentos. Para o bem maior de todos. Seja feita a sua vontade. Inspira profundamente, segura. E solta. Aos pouquinhos, vai abrindo os olhos. Vai voltando aqui agora. Quem quiser pegar uma água, é sempre bom, tá? Pra gente ir integrando os processos. E eu vou começar, então, a leitura do nosso discurso 2, tá? Então, começa com uma invocação de Saint Germain, aqui. Ó tu, presença infinita e onipenetrante, tu, poderoso mestre dentro de cada forma humana. Nós reconhecemos e aceitamos tua presença plena, manifestada dentro dessas formas e dentro da forma humana de cada indivíduo
que Deus emitiu. Nós te louvamos e agradecemos porque finalmente nos tornamos conscientes dessa poderosa presença para quem podemos nos volver e reconhecer como a plenitude da atividade de Deus, o Eu Sou de todas as coisas. Saudação a todos vós. E aí agora a gente começa o discurso. Quando Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida, proferiu uma das mais poderosas afirmações que podem ser expressas. Ao dizer eu sou, ele não se referiu à expressão externa, mas sim à poderosa presença do Deus interior, porque disse repetidas vezes, eu, por mim, nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou, que realiza as obras. E isso eu acho muito importante, muito legal da gente enfatizar aqui, porque eu vejo que muitas religiões, né, que pregam o cristianismo, né, que são seguidores de Cristo, eles colocam Cristo como se fosse, de fato, assim, o escolhido, né, o especial, como se ele fosse diferente ou distante de nós. E eu acredito que não, que na verdade ele era uma pessoa assim como nós, que conseguiu desenvolver as habilidades para estar plenamente consciente e presente dessa presença eu sou que existe dentro dele, né? Então, né, várias vezes a gente ouve ele proferindo frases como eu sou, então quando ele fala eu sou o caminho, né? O eu sou é o caminho, né? Essa presença divina dentro de nós. Não que Cristo era o caminho. E aí a gente vê que em muitas religiões eles colocam, né, Cristo sendo o caminho. O que não é de todo ruim, mas se a gente observar, existe uma pequena limitação ali, né? Porque você se coloca num grau muito... num grau de incapacidade de alcançar aquilo, né? E eu vejo meio que o contrário, de que Cristo veio aqui para nos mostrar que era possível e nos mostrar o caminho de chegar até lá, né? Então, aqui, disse outra vez Jesus, inclusive a frase, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, reconhecendo o total e único poder, Deus em ação dentro dele, né? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não era eu Cristo, né? Era o eu sou, essa presença de Deus dentro dele. Então, uma outra vez ele disse, eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Iniciando cada afirmação de importância vital com as palavras eu sou. Considerar o eu sou como toda e qualquer coisa que desejais ser, é um dos mais poderosos meios para liberar o poder interno de Deus, amor, sabedoria e verdade, e pô-lo em ação na experiência externa. Então, sempre quando a gente usa o eu sou, a gente libera esse poder interno, né, de Deus, amor, sabedoria e verdade, e a gente coloca ele em ação nessa experiência externa, que é o nosso eu, né, eu, Letícia, você, enfim, como você se identifica aqui, né, nessa experiência, nessa vida. Então, vamos nos referir à sua poderosa enunciação, talvez uma das mais grandiosas jamais expressas em linguagem falada. Abre aspas. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Percebeis a importância vital de tudo isso? Quando compreenderdes plenamente essas afirmações, então vos dareis conta da grandeza de seu alcance. Depois eu vou colocar alguma das frases mais importantes que eles citaram para vocês lá na descrição para vocês poderem anotar e usar, tá? No momento que reconhecerdes e aceitardes plenamente eu sou como a poderosa presença de Deus em vós, em ação, tereis dado um dos passos mais importantes para a libertação. Agora fixai-vos bem na afirmação.
Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Se puderdes compreendê-la, tereis a chance que vos permitirá atravessar o véu da matéria, carregando convosco toda a consciência que gerastes e acumulastes, que é imperfeita, para então transmutá-la ou elevá-la até a perfeição na qual ingressastes. Nunca é demais o esforço em salientar a importância de meditar tanto quanto possível no Eu Sou, como sendo a poderosa presença ativa de Deus em vosso lar, em vosso mundo, em vossos negócios. Cada vez que respirais, é Deus em ação em vós. Vossa faculdade de expressar ou emitir pensamentos e sentimentos é Deus agindo em vós. Como sois dotadas de livre-arbítrio, depende unicamente de vós qualificar bem ou mal a energia emitida por vossos pensamentos e sentimentos e determinar como essa energia agirá por vós. Ninguém poderá perguntar: como saberei qualificar essa energia? Todos conhecem a diferença entre pensamento, sentimento e ação destrutivos e construtivos. O discípulo que está recebendo essa instrução deverá constantemente analisar o motivo que se acha por detrás da questão e investigar se esse motivo contém algum sentimento de orgulho intelectual, arrogância ou teimosia na mente externa e no corpo. Se houver no motivo um desejo oculto de inquirir para provar que a instrução está errada, ao invés de receber a bênção e a verdade pretendidas o indivíduo, inconscientemente fechará a porta por algum tempo à capacidade de receber o bem que lhe foi oferecido. Quero ainda lembrar os discípulos, não obstante suas opiniões pessoais a respeito do que possa ser a verdade, que experimentei por muitos séculos, essas instruções condensadas que estão sendo agora divulgadas. Se alguém desejar receber o maior benefício possível e o entendimento que trarão com absoluta certeza sua independência e libertação, deverá ouvir com a mente inteiramente aberta, ciente de que o Eu Sou, a ativa presença de Deus em cada um, é a sua capacidade infalível de receber, aceitar e aplicar, sem limite, a instrução que está sendo ministrada. Ela é acompanhada de uma radiação que tornará possível a alguns discípulos hoje em dia entenderem essas simples, ainda que poderosas, asserções da verdade para sua grande bênção e libertação. Então aqui ele fala da importância da gente ter consciência, né, do que a gente está proferindo, ativando, manifestando ali, se é um desejo construtivo ou se é um desejo destrutível. Então é sempre importante a gente ter essa autoobservação e também eu faço isso, né? Às vezes quando eu tenho um desejo pessoal que eu quero manifestar e isso envolve muitas outras pessoas na questão, eu costumo colocar no fim da frase de manifestação, por exemplo, eu faço, né, eu sou a poderosa presença que abre os caminhos e, enfim, né, não sei, dependendo do que eu quero manifestar, e eu coloco e que isso seja manifestado pelo bem maior e pelo bem de todos, tá? Então, sempre intencionando que isso que seja manifestado seja bom para mim, mas que também seja bom para cada uma das pessoas que possam estar envolvidas na questão, tá? Porque daí, se a gente faz uma ativação com um poder destrutível, por exemplo, a gente vai perdendo a capacidade de usar isso ao nosso favor. É como se a gente fechasse um pouquinho a porta. Então aqui, durante muitos séculos tem sido repetido à humanidade: ninguém pode servir a dois senhores. E por que isto é assim?
Primeiro, porque só existe uma inteligência, uma presença, um poder com capacidade de agir, e é a presença de Deus agindo em vós, que é o eu sou. Quando vos inclinais à manifestação externa, dando poder a toda espécie de expressões e aparências, estáis tentando servir a um senhor falso e usurpador, porque a expressão externa só tem possibilidade de encontrar uma aparência através do uso da poderosa energia de Deus. Uma outra coisa que eu acho legal é, quando ele fala, né, essa presença externa, eu consigo também, e acho que talvez a maioria das pessoas consiga identificar ela também como o ego, né? E eu aprendi uma coisa em relação ao ego que eu queria dividir com vocês, porque eu vejo que muitas pessoas que estudam espiritualidade, que trabalham, né, com esse caminho de autodesenvolvimento, eu vejo que eles condenam muito o ego, ou aqui como se ele se refere, né, a essa expressão externa. E na verdade, o que eu percebi? O ego, o único problema do ego é quando ele está dirigindo a nossa vida, tá? Mas quando a gente coloca o ego no banco de trás e a nossa essência, que seria o nosso eu sou, ou, né, esse poder divino dentro de nós, quando a gente coloca esse poder divino dentro de nós, dirigindo o nosso carro, e o nosso ego tá no banco de trás, não tem problema algum a gente buscar realizar, né, desejos materiais, vamos dizer. Por quê? Porque até quando a gente deseja algo material de grande valor, isso vai trazer um crescimento para nós. E a nossa essência, né, o eu sou, essa consciência plena do universo, tem como objetivo a constante expansão. Assim como o universo está em constante expansão, o nosso ser também, né, essa essência também busca essa constante expansão e evolução. Então, vou dar um exemplo bem físico e bem material. Vamos supor que eu tenho um celular bem simplesinho e que eu desejo um iPhone, né, que é um celular de um valor mais caro. Algumas pessoas julgariam esse desejo, né, como se fosse algo extremamente fútil e extremamente, né, um desejo realmente material. Só que o que existe por trás? Quando eu desejo comprar um iPhone e eu, teoricamente, só tenho condição de ter um celular mais barato, o valor que existe em cada coisa, né, em cada celular é diferente. Eu tenho celular mais barato, então eu sou a pessoa que é capaz de colher os resultados que só me dão o celular mais barato. Se eu passo a desejar o iPhone, eu vou precisar me tornar uma pessoa melhor, que gera mais valor para a vida das pessoas, ou seja, eu vou receber mais pelo meu trabalho, né? Eu vou ajudar mais pessoas e vou receber mais, com que a minha renda aumentando, eu consigo comprar esse iPhone que é mais caro, por exemplo. Então você percebe que quando eu coloco os desejos do meu ego em função da minha essência, eu percebo que até quando eu quero algo material, mas isso faz com que eu me torne uma pessoa melhor, isso é muito válido. Porque eu tô ainda em sintonia com os movimentos do universo, entende? Eu entendi que, na verdade, que para eu ter um resultado diferente, eu preciso me tornar uma nova pessoa, eu preciso evoluir, eu preciso aprender a gerar mais valor na vida das pessoas, eu preciso ajudar mais pessoas, né? Para eu mudar de realidade, para me tornar uma pessoa mais próspera e conseguir conquistar isso que é de maior valor aquisitivo. Então, isso eu acho um ponto bem legal da gente falar, porque não tem problema a gente realizar os desejos do nosso ego, desde que eles não estejam dirigindo a nossa vida, e sim a essência, tá? Então, desde que o nosso foco esteja sempre em nos tornar uma pessoa melhor, em ajudar mais pessoas, não tem problema nenhum a gente realizar os desejos do nosso ego nesse sentido.
Ao contrário de que, se eu coloco, por exemplo, o meu ego dirigindo a minha vida, às vezes eu vou passar por cima de outras pessoas, eu vou priorizar isso, mas eu vou priorizar a compra desse iPhone, por exemplo, mas às vezes eu vou ficar devendo, eu vou ficar, enfim, acho que vocês conseguiram perceber a diferença, né, do que eu tô querendo dizer. Então, vamos voltar pra cá, né? Vossa capacidade de erguer a mão e ainda a vida fluindo através do sistema nervoso de vossa forma externa é Deus em ação em vosso corpo. Amados discípulos, experimentar e empregar este meio simples de memorizar Deus em ação em vós. Por ocasião de sairdes à rua, pensar por um instante. Isso representa a inteligência e o poder de Deus que me permitem caminhar, e esta é sua inteligência mediante a qual eu sei para onde me dirijo. Então vereis que não é mais possível deixar de compreender que cada movimento que fazeis é Deus em ação. Cada pensamento em vossa mente é energia divina que vos dá a possibilidade de pensar. Quando emitirdes isso como um fato e não pode haver dúvida a respeito, porque não adorar, depositar toda a confiança, crença e fé e aceitar essa poderosa presença de Deus em ação em vós, em vez de considerar a expressão externa, que é vestida, qualificada e colorida pelo exterior, ou seja, o conceito humano das coisas, indiferente à una poderosa presença que permite ao externo expressar-se? Toda forma externa não é senão uma parte da vida mediante a qual cada indivíduo deve reconhecer, através das próprias experiências, a verdadeira fonte do seu ser e retornar à plenitude da perfeição por meio da sabedoria autoconsciente assim alcançada. A experiência externa da vida nada mais é que um incessante e imutável filme passageiro que a mente externa criou, presumindo ser o autor real. De modo que a atenção se fixa constantemente no exterior, que só contém imperfeição a ponto de os filhos de Deus esquecerem sua própria divindade. Mas a ela devem retornar. Deus é o doador, o recebedor e a doação, o único possuidor de toda a inteligência, substância, energia e opulência que há no universo. Se os filhos de Deus aprendessem a dar pelo prazer de dar, amor, dinheiro, serviço ou o que quer que seja, abririam a porta de uma opulência tão vasta que lhes seria impossível sentir qualquer falta de qualquer coisa na expressão externa. Então aqui ele está dando, né, um passo além, ele está transcendendo essas necessidades e falando da gente fazer ações realmente por amor, né? Por amor, pelo prazer de dar, né? Pelo um prazer incondicional, vamos dizer assim, né? O mal da humanidade que tem causado desmedido egoísmo e condenação sem precedentes de uns para com os outros é a ideia de insistir na posse pessoal e domínio dessas maravilhosas dádivas de Deus quando há unicamente um amor em ação, uma inteligência, poder e substância, ou seja, Deus em cada indivíduo. Então é como se a gente fizesse vendo o que a gente está fazendo para Deus, né, dentro de cada pessoa. A advertência que deveria estar presente a todo discípulo e indivíduo é precaver-se contra o desejo do eu exterior de atribuir poder a si mesmo. Se em cada ato da personalidade houvesse plena confiança em Deus, transformações inacreditáveis teriam que efetuar-se no ser por depositar amplo crédito a quem pertence por direito. Raramente tem havido uma compreensão correta a respeito de suprimento e demanda. Há positivamente abundante suprimento onipresente, mas a demanda deve ser feita antes que a lei do universo permita sua expressão para uso do indivíduo. O indivíduo dotado, como é, de livre-arbítrio, deve conscientemente e com firme determinação fazer o pedido, e este não deixará de expressar-se, seja ele qual for, desde que a pessoa que pede mantenha a consciência resoluta e inabalável. Então, sempre que a gente
faz um pedido, né, a gente tem que manter isso no nosso pensamento de forma consciente e inabalável. Então, independente do que aconteça, a gente sabe que aquilo vai chegar, que aquilo vai se manifestar. Essa simples afirmação empregada com determinação, sincera. Eu sou, a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Vou falar mais uma vez. Eu sou, a grande opulência de Deus, feita visível para o meu uso correto, agora e sempre. A opulência é essa abundância de Deus, tá? O elemento limitador do qual muitos discípulos parecem estar informados é que eles começam declarando a verdade, como por exemplo nessa afirmação. Antes, porém, de se escoarem algumas horas, ao se analisarem honestamente, vão encontrar em seus sentimentos traços de dúvida ou temor. Isso naturalmente neutraliza em grande escala a força construtiva que de outro modo poderia efetuar rapidamente a realização do desejo ou pedido. Então, de fato, a nossa dúvida vai atrasar o recebimento da nossa dádiva, vamos dizer assim. Uma vez que o discípulo possa compreender integralmente que todo desejo ou pedido justo é Deus em ação, compelindo sua energia para a plena realização e que é sempre autossustentado, torna-se-á consciente do iluminado amor, poder e inteligência que possui para atingir qualquer objetivo. Com esta simples compreensão, a palavra fracasso seria completamente apagada do seu mundo, e em pouco tempo de sua consciência, porque verificaria estar dirigindo uma inteligência e poder que não podem fracassar. Assim é que discípulos e indivíduos chegam ao seu domínio pleno, como é desígnio de Deus, que acredito que foi aqui que Cristo chegou. Jamais foi propósito do grande Pai, todo sabedoria, todo amor, que a qualquer um de seus filhos faltasse a menor coisa, mas por permitirem sua ação fixar-se na aparência externa, que é como as areias movediças do deserto. Separaram-se eles mesmos, consciente ou inconscientemente, dessa grande opulência e inteligência. Essa grande opulência é patrimônio seu e pode obtê-la todo aquele que se voltar para o Eu Sou, o princípio ativo de Deus, eternamente dentro dele próprio, com a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Em todas as épocas existiram determinadas normas de condutas necessárias ao discípulo que deseja alcançar certas metas. Isso se refere à conservação e ao governo da força vital por meio do sexo. Para um indivíduo que tenha estado usando esta energia sem nenhuma intenção de governá-la, dizer subitamente, deixarei isto, seja como for. Sem a compreensão da atitude correta de conhecimento, seria simplesmente suprimir um fluxo de energia que pode fluir numa direção errada. Para o discípulo que deseje governar isto, proverá ser eficiente a simples afirmação que se segue, se usada compreensivamente, mas do que qualquer outra que em particular possa ser sugerida. Ela controlará normal e naturalmente o fluxo de energia da vida e o conduzirá de volta ao interior dos seus canais naturais. É a poderosa afirmação de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aqui então ele fala, né, de pessoas que usam a energia do sexo, né, em uma direção errada. Acredito que seja em uma direção, ele quer dizer assim, aqui, numa direção banal, né? E aí aqui ele fala então que é como se a gente desperdiçasse esse fluxo de energia, né? Que é a energia da vida, né? A nossa energia sexual é responsável pela nossa energia vital e criativa também.
Então, essa afirmação não só purificará o pensamento, como também é a mais poderosa, exaltadora e ajustadora força a ser empregada na correção da maior das barreiras que impedem de atingir a plena altura da realização espiritual. Todo aquele que começar a sentir o impulso interno de corrigir essa condição e empregar com seriedade e constância a afirmação dada, fará subir essa maravilhosa corrente de energia ao mais alto centro situado no cérebro, tal como foi planejado originalmente. E aqui a frase, vou falar de novo: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui ele não fala, né, mas eu estudo bastante o Tantra, né, que é essa sexualidade sagrada, e a gente fala muito do sexo, não esse sexo que a gente conhece, mas essa sexualidade sagrada nos conduzir a essa conexão com o divino quando a gente consegue conduzir a nossa Kundalini, que é essa energia vital, sexual e criativa, pelos canais, né, e conectar com o topo da nossa cabeça, que abre essa conexão fluida com o divino. Então, é basicamente o que ele está falando aqui, né? Então, fala aqui, ó, ele terá a mente inundada das ideias mais admiráveis, de abundante poder sustentador e capacidade, que começarão a expressar-se para o uso e benefício de toda a humanidade. Peço a qualquer discípulo que aplique isso e guarde os resultados em sua própria mente e corpo. Sente profundamente essa afirmação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Repita 3 vezes, silenciosa ou audivelmente, e notai a elevação de consciência que experimentareis. Então, vamos fazer. Então, fecha os olhos. Inspira profundamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Inspira de novo. Eu sou a ressurreição e a vida. Inspira mais uma vez. Eu sou a ressurreição e a vida. Alguns terão necessidade de repetir várias vezes para sentirem a espantosa exaltação que outros experimentarão diante da primeira tentativa. Isso vos dará uma pálida ideia do que pode ser conseguido pelo seu uso continuado. Não há senão um meio de vencer uma condição perturbadora ou superá-la, que é, depois de conhecerdes a situação de que vos deveis livrar, afastai dela vossa atenção externa por completo, fixando-a persistentemente na afirmação acima. Qualquer condição que se deseje vencer na experiência externa pode ser prontamente superada com o apego desta afirmação, também como no caso de desviar o fluxo de energia mal dirigida. Então aqui, até a gente pode usar, pelo que ele está dizendo aqui, quando a gente proferir aqueles pensamentos, né, aqueles sentimentos indesejados, a gente pode usar, por exemplo, essa frase, né, eu sou a ressurreição e a vida, para corrigir esse padrão. Aqui ele vai compartilhar, ó. Eu tive uma discípula que sentiu o impulso interno de reconduzir essa energia poderosa, e o uso tão somente dessa simples afirmação tornou-a capaz, com pouca ajuda, de elevar o corpo. Em 1 ano, operou-se uma transformação maravilhosa em toda a sua aparência externa. Parece incrível que tão poucos da humanidade possam conceber a poderosa importância dessas magníficas palavras de sabedoria contidas nas sentenças registradas, atribuídas a Jesus, e que são apenas uma parte das que ele realmente divulgou. Em tempo algum da história do mundo foram dadas tantas afirmações poderosas como as que ele ensinou. Cada uma delas, quando usada conscientemente, contém a radiação própria e o talento
com que ele triunfou. Vós possuís não apenas este poder do eu sou, como também a assistência individual de Jesus, quando fazeis essas afirmações. Dever-se-ia meditar com frequência sobre o significado real das suas poderosas afirmações. Logo que tiverdes compreendidos que vosso pensamento, sentimento e o fato de expressar o eu sou põe em ação a poderosa força de Deus em vós, sem qualquer limite, recebereis aquilo que constitui vosso desejo. O discípulo não deveria ter dificuldade em ver e entender que a aparência externa nada mais é do que uma distorcida criação do homem, que atribui ao externo a fonte de poder, quando um só momento de reflexão levá-lo-ia a compreender que existe apenas um amor, uma inteligência e um poder que capacita com capacidade de agir, que é Deus. O lado humano, quer sejam os defeitos externos ou as discrepâncias, nada tem a ver com a onipresente perfeição de Deus, porque tudo que é imperfeito é criação da concepção externa da humanidade. Se o homem voltar-se para o seu eu superior, sabendo que Deus é todo perfeição e que existe aparência externa, e que a existência... Não, peraí, me perdi. Se o homem voltar-se para o eu superior, sabendo que Deus é toda perfeição e que qualquer aparência externa é apenas criação humana por meio do uso indevido do poder de Deus, se considerar e aceitar sinceramente a perfeição de Deus, verá em seguida manifestar-se em sua vida a experiência, essa mesma perfeição poderosa. Não há possibilidade de trazer essa perfeição para a vossa mente, corpo e experiência externa, a não ser pelo conhecimento e a aceitação da grande presença de Deus em vós. Tal reconhecimento pleno induzirá este poder interno e a impelir essa perfeição de Deus para a vossa visível experiência externa. Dizei aos discípulos, como um mensageiro dessa verdade, eu sou, divulgando afirmações da verdade que positivamente conduzirão resultados se forem mantidas e usadas sem esmorecimento. Os discípulos pensam que elas não darão resultado, isso porque fazem hoje uma coisa e na semana seguinte esquecem tudo. Então aqui ele está pegando um pouco no nosso pé em relação à resiliência, né? Então assim, não adianta a gente falar a afirmação 2 vezes sem acreditar muito e acreditar que isso vai fazer alguma mudança na nossa vida instantaneamente, porque não vai. Então, a gente acreditar, que é a questão da fé, a gente primeiro acredita, depois a gente recebe. Até porque o universo é mente, então tudo começa na mente. Então, existe as pessoas, né, acreditavam muito que a matéria gerava o campo. Porém, hoje, a gente já conseguiu comprovar com estudos que é o contrário. É o campo que gera a matéria. Então, isso nos traz uma comprovação de que o universo é mente e é a mente que cria essa experiência externa que é a que a gente vive. Então, tudo isso ele fala, né, do jeitinho dele, mas faz muito sentido quando a gente para observar esses detalhes, quando a gente para observar os novos estudos da física quântica. Tudo isso tem sido comprovado através de alguns estudos, tá? Existe um estudo também que fala, que é o estudo da dupla fenda, que é muito legal. Ele comprova a interferência do observador sobre o comportamento de algumas partículas. Então, isso nos mostra como o fato da gente acreditar e ser resiliente, né? Porque, pelo menos para mim, né, o processo de ser resiliente é de tornar isso realmente presente na minha vida, para que eu possa realmente incorporar essa verdade. Então, é isso. Não adianta a gente falar da boca para fora, falar, não deu certo, vou abandonar isso aqui. Porque aí realmente não vai dar certo, não vai acontecer nada e não vai mudar nada. Então, eu, como falei pra vocês, eu já tenho, mesmo tendo, assim, né,
um domínio minúsculo disso daqui, eu já vejo resultados incríveis na minha vida. E realmente acho que é que eu já tô numa roda assim positiva, porque como eu já vi resultados, isso me motiva a usar cada vez mais, a estar cada vez mais presente nisso, que é muito gostoso. Mas eu também já estive no lugar de não ter resultado nenhum quando eu comecei a estudar isso, não esse livro exatamente, mas quando eu comecei a estudar. E, de fato, se a gente conseguir ser resiliente, disciplinado e realmente começar a ter fé, as coisas começam a acontecer, tá? Então aqui a gente tá terminando já. O desejo de luz e verdade é a presença de Deus no desejo, impelindo a si mesma a entrar em ação. Para obter iluminação, usai esta sentença: eu sou a plena compreensão e iluminação deste assunto que eu preciso saber e compreender. Eu sou a plena compreensão e iluminação deste assunto que eu preciso saber e compreender. No dia em que vossos olhos se abrirem para ver alguns desses maravilhosos seres ascensionados, vossa alegria perdurará por toda a eternidade. Se uma pessoa não assumir a atitude, eu tenho capacidade para fazer isso, nunca no mundo poderá realizar aquilo que deseja. No momento em que declarais, eu sou a ressurreição e a vida, em pensamento e sentimento, imediatamente volta-se toda a energia de vosso ser para o centro, dentro do cérebro, que é a fonte do vosso ser. Não podeis aquilatar a força contida nessa afirmação. Não há limite para o que podeis, por meio dela, conseguir. Foi a afirmação que Jesus mais empregou em suas mais difíceis provações. Tende sempre em mente que quando decretais uma coisa construtiva, é Deus em vós instruindo-vos a fazê-la. Gente, que poder que tem aqui, né? A coisa mais tola que se possa imaginar é perguntar: já comprovastes isso em vossa experiência? Todo indivíduo tem de tirar a prova por si mesmo. Do contrário, ela não teria significado algum para ele. Nada realmente tem significação para quem quer que seja, até o dia em que disso faça uso. Então, basicamente, não adianta nada eu ficar falando para vocês aqui que realmente funciona, que realmente tenho vivido mudanças muito significativas depois que eu comecei a aplicar isso com disciplina, porque essa real motivação, ela só vai vir quando vocês viverem essa experiência na vida de vocês. Então, a única coisa que eu posso dizer é: apliquem com consciência, com resiliência e com disciplina. O sentimento traz consigo uma certa visão coexistente. Muitas vezes, sente-se uma coisa com grande clareza, porque na realidade está sendo percebida do ponto de vista interior. À medida que entrais no estado ascensionado, pensamento, sentimento, visão e cor se vos manifestam quase simultaneamente. O som, quando harmonioso, é suave, razão porque a música que eleva, eu acho que está escrito errado, é a mais repousante em seus efeitos, enquanto que a música estrondosa é justamente o oposto. Então aqui, quando ele fala, né, que pensamento, sentimento, visão e cor vão se manifestar quase simultaneamente, é muito o que a gente vê, né? Não sei se vocês já assistiram The Chosen, né? Que conta a história de Cristo. E é muito o que ele vive, né? Ele já tem essa plena consciência e contato com esse eu sou, que as manifestações acontecem ali, no mesmo segundo, né? E esse campo dele começa a ficar tão fortalecido que as pessoas, ao se conectarem com ele, acessam isso também. E também são curadas e também, enfim. Então, por isso que eu falo que eu tô aqui realmente para dividir com vocês esses ensinamentos com essa intenção, sabe? Do pouquinho dessa luz, dessa chama que tem me movimentado tanto, me movido tanto, que possa iluminar o caminho de outras pessoas, e a internet nos possibilita isso sem condições, né, de tempo e espaço, então que isso possa perdurar aí
por gerações, porque realmente faz muita diferença na nossa vida. Então, a gente acabou, tá? Mais esse discurso. Eu entendo muito que a lição que fica para nós hoje é aplicar isso com fé, né? Acreditando nisso, mesmo sem colher os resultados imediatamente, e sermos resilientes, né? Então, a gente pode, inclusive, voltar lá para as lições específicas que ele passou da aula 1 e reaplicar. Então, a qualquer pensamento destrutivo, eu vou aplicar a frase eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou aplicar uma frase usando eu sou, o que equilibra isso. Eu vou tentar me programar melhor, vou colocar isso como um compromisso na minha agenda, 5 minutos de manhã, a hora que eu acordar. Se eu já faço de manhã, então eu vou colocar de manhã e à noite. Se eu já faço de manhã e à noite, então eu vou colocar de manhã, 5 minutos na hora do almoço e 5 minutos à noite. Ele fala que pra gente colocar até 4 vezes. Mas assim, eu percebo que é colocar até 4 vezes para que isso possa ficar muito marcado na nossa vida, para que a gente possa viver nessa consciência plena, assim como Jesus conseguiu, tá? E acho que é isso, meus amores. Eu vou deixar algumas frases de ativações importantes do capítulo de hoje na legenda. E se vocês estão gostando, compartilhe com outras pessoas para que a gente possa fortalecer cada vez mais esse movimento. Vejo vocês na quarta-feira que vem. Beijo!